Você está ouvindo Tribe Zen Podcast. Salve tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Que alegria você conosco, compartilhando esses conhecimentos aqui. Estamos aqui também como aprendizes sempre, né? Descobrindo, mergulhando mais uma vez em temas diferenciados. A gente sempre fala, né? Não é sobre nós, é através de nós. A gente tá aqui só fazendo essa transmissão, recebendo aqui os ensinamentos dos mestres que sentam nessa mesa e transmitindo para vocês, porque a gente sente que a gente aprende e a gente transborda, né? A gente compartilha o que a gente vive. E sintam-se muito bem-vindos, abraçados por nós. E se você tá recebendo essa transmissão aqui, não acelera, tá? Porque esse conhecimento aqui, ele é frequencial. Isso, e hoje a gente vai adentrar ao universo védico, a gente vai adentrar a um campo que a gente conhece pouco, apesar de a gente ter estudado um pouco através do Mindfulness, de uma escola de Vedanta que a gente passou, mas estamos aqui com o Prito para falar um pouco mais desse universo. Bem-vindo! Jai Gurudeva, muito obrigado pela oportunidade. Como posso dizer, né? Vocês estão falando, estamos aqui na presença de mestres, mas na verdade somos todos servos, né? Sim. Então, cada um serve mediante aquela possibilidade, com aquele, um pouquinho daquela capacidade que cada um recebe. E estamos a serviço. Muito obrigado por ter-me aqui. Gratidão. Gratidão. A gente tá muito feliz também. O Prito já chegou aqui com toda essa humildade, assim, né? Mas também transbordando. Ele já deu uma aula, assim. Ele chegou na cozinha, já deu uma aula ali pra gente. E foi muito legal, assim. A nossa conexão que surgiu através da Dani de Maria, né? A gente recentemente gravou um episódio com ela. Ela é uma querida, assim. E a gente sentiu essa vibração, assim, transbordando dela. Dessa vinda que ela teve, né? Da visita que ela fez lá com o Guruji, que você acompanha. Então a gente falou, não, vamos, com certeza, se a Dani tá recomendando, com certeza vamos trazer o Prito aí, que eu tenho certeza que... Tem todo esse conhecimento também da astrologia védica, toda essa jornada com o Guruji, e a gente vai falar um pouco disso, vai ser bem interessante, a gente vai fluir. Assunto aqui não vai faltar. Pode ficar tranquilo que assunto não vamos deixar faltar. É verdade. Que gostoso. Então vamos fazer um brinde. Vamos fazer um brinde aqui. Né? Um brinde. Cacauzinho quentinho, um brinde e também tem brindes, né, pro nosso convidado. A gente começa aqui com esse cacau gostoso. Primeira vez do Prito, espero que ele goste. É bom. É bom? Se vocês quiserem saber mais do cacau da Sattva, tem aí no site, na tela. A gente também tem cupom de desconto. É o cacauzinho que nos acompanha aqui nos podcasts, acompanha nos rituais que a gente faz em casa, nas nossas rodas de vulnerabilidade. De manhã, às vezes quando a gente não quer tomar café, né? Tá assim, tipo, não, o café deixa a gente meio acelerado. A gente sempre opta pelo cacauzinho e é muito bom. E as pessoas às vezes pensam que é algo muito assim, cacau sagrado, que assim, eu tenho que buscar em algum lugar muito, muito especial e tal. Mas o cacau, ele pode ser usado de forma sagrada, cerimonial, mas também um alimento muito interessante para colocar na nossa dieta, para trazer essa energia, para ampliar essa abertura do coração. Então, sabe, a Sattva proporciona que a gente possa incluir com uma segurança, com toda a qualidade no nosso dia a dia. E muito se fala, né, nos países gringos aí dos superfoods, que agora tá super na moda no Brasil. E a gente tem um superfood brasileiro, assim, tipo, aqui no Brasil tem em muita abundância, que é o cacau, né? Então, ele é realmente um super alimento pra gente incluir nas nossas dietas. Usamos como medicina pontual, intencional, como todas as medicinas. Inclusive tem uma outra medicina muito interessante aqui, da natureza divina. Natureza divina. Esse aqui, Prito, é um brinde que a gente tem para os nossos convidados. Ele é um extrato tipo tintura, não sei se você já ouviu falar, mas é uma tintura que é um extrato de cogumelo. Esse aqui é o chaga. E são cogumelos nutrópicos. Eles ajudam, assim, a aumentar a nossa imunidade, ajudam a combater radicais livres. Eles ajudam, às vezes, até a gente ter mais foco ali, também num dia que a gente precisa de um pouco mais de energia. Então é muito legal. Aqui tem como você utiliza. E sabe que não conheço, mas já preciso. Ah, que bom.
Muito bom. obrigado, gratidão. E é totalmente natural, assim, né? Natureza divina, o nome já fala, né? Os Natureza cogumelos são divina. Medicinas maravilhosas. E eles trazem, assim, várias medicinas no site deles também, ervas, banhos. Nossa, tem uma infinidade de coisas. Se vocês quiserem conhecer mais, tem no site. E tem cupom de desconto também pra nossa tribo. Sim, naturezadivina.com.br. E outro que a gente gosta muito, que a gente vai te apresentar agora, é uma empresa que realmente está fazendo um trabalho muito lindo, assim, de regeneração da Amazônia. E eles têm produtos que vêm direto de lá, de pequenos produtores, de famílias que eles auxiliam lá. Então, eles buscam lá realmente alimentos inteiros e trazem uma comodidade pra gente esses super alimentos deles, né? Porque a gente confia e busca coisas que são realmente limpas e tem essa vibração, essa energia que vem junto. Tudo tem energia, né? Que a gente escolhe. Então, aqui é um superfood Esse é o super da coffee. mata. É o Mata coffee. Vamos pegar o superfood aqui primeiro, ó. Superfood, pra você conhecer. Quando precisar, tem vou me alimentar agora. Eu preciso de uma coisa prática. Aí, isso é maravilhoso. 14 ingredientes amazônicos, proteína e fibras prebióticas. Pro Faz nosso muito bem, intestino, sim. é muito bom. Nossa, muito bom. Tem 3 coisinhas aqui pra você conhecer, né? O leite de castanha do Brasil, porque a gente não consome também lactose, é uma opção pra quem quiser também diminuir a lactose ou não utilizar a lactose. Tem um leitinho de castanha do Brasil maravilhoso. E o Mata Coffee deles também, que é para um pouquinho mais de disposição quando precisar, de uma forma saudável, leve, gradual. É. Muito bom. E é tudo do Brasil, né, gente? Olha É do também Brasil. que legal. Muito bom. Tudo dessa terra sagrada. E dizem, assim, que é importante a gente, às vezes, se alimentar até de coisas que estão mais próximas da gente, né? E às vezes a gente fica pensando, não, vou exportar comida. Mas, tipo, a gente já tem um quintal tão sagrado, cheio de alimentos maravilhosos. Então, as pessoas que trazem produtos com esses alimentos que tem, né, do Brasil, da flora do Brasil, que é infinita, né? É maravilhoso mesmo, a gente é muito fã. Eles ganharam uma premiação de inovação agora. Acabaram de ganhar uma premiação muito bacana. Você pode seguir eles no Instagram também, porque tem receitinhas muito legais lá no Mata, no mata.bio. No Instagram e vocês vão saber mais. Tem um cookies que eu faço sempre aqui, de delícia, assim. É. Muito bom, Logo né? mais a gente vai pôr nossas receitas. E aí na sua tela tem o nosso QR Code ou o nosso link para você saber mais, procurar sobre os nossos eventos, se relacionar mais de perto com a gente, porque estamos super abertos aqui e a nossa intenção é ser uma ponte de conexões, uma ponte de relações e conectar saberes, pessoas, conhecimentos. Então a gente tem a nossa newsletter toda sexta-feira, que nesse link aí você encontra também para se cadastrar gratuitamente. Toda sexta-feira é muito especial essa newsletter. 8 e 8 da manhã. O que a gente está descobrindo, né? O que a gente está consumindo de coisas novas, saudáveis, os textos que a gente só coloca lá, convites que só acontecem lá, ou no nosso grupo do WhatsApp, que também é só você mandar uma DM, uma mensagem pra gente no Instagram, que a gente te manda o link pra entrar no grupo. Tá bem bacana o grupo, hein? Muita coisa boa rola lá. E todo mês a gente tá fazendo também um encontro online, chamado Tribers, sala fechada no Zoom, onde a gente pega alguma data portal e a gente faz intenções, a gente faz meditações juntos e é muito poderoso, muito legal, tem as trocas, as partilhas, então a gente se relaciona mais de perto, né? Maravilhoso. Não é muito bom? Eu amo. Super legal esses encontros. Cada vez que a gente abre uma salinha assim, que a gente vê o pessoal falando, nossa, eu queria fazer isso todo dia, porque é muito legal, né? A gente gostoso. ter essa conexão com as pessoas. Eu sinto que isso é muito valioso. E pelo que eu acompanhei um pouquinho, assim, que a gente se conheceu recentemente, assim, mas já foi uma conexão de alma, mas que eu acompanhei da sua jornada, vocês estão construindo essa grande comunidade, assim, né, com o Guruji. E eu não sei nem por onde a gente começaria, mas você contando um pouco dessa história de acompanhar um mestre espiritual mesmo aí, né? Não sei como que a gente pode falar, mas eu o Guruji... Eu quero saber, porque você estava falando da gente, né, desse seu contato desde a infância com todo esse universo védico e tudo mais. E conta um pouco mais pra gente entender, porque pra nós estamos aqui descobrindo esse universo, querendo saber mais, humildemente aprendizes. Então eu vou falar de forma assim, da minha capacidade pra trazer esse tema, mas eu queria saber como que foi essa jornada sua, essa conexão com a Índia, com todo esse conhecimento. Sabe que
Antes de mais nada, muito obrigado pelos presentes. Gratidão de coração. A minha jornada, ela começa com aquela música do Cazuza, né? Nosso destino foram traçados na maternidade, né? Tem uma história engraçada que nos anos 80, no final dos anos 80, meu tio, ele tava num ônibus e entrou um Hare Krishna nesse ônibus. Ele tinha um livro e ele deu esse livro pro meu tio. Quando meu tio, ele abre o livro, ele tem um termo, que é um livro Hare Krishna, um livro hindu, que tem um termo que falava assim, ó descendente de Bharata. Bharata, para quem não sabe, é o antigo nome da Índia. Então a Índia, ela tem esse nome, Bharat. Bharat significa Bha, que significa Bhava, que significa sentimento. Ra, ele é a questão dos tempos. E Ta, que é a questão da sintonia. Então, porque a Índia ela é um país, né, de muito amor, de muito sentimento, de muita música, igual o Brasil. Uhum. E aí, quando meu tio leu, ele começou a dar risada, porque ele leu Ó Descendente de Baratas. E aí ele foi pra casa da minha mãe e começou a falar com a minha mãe. Falou, nossa, eu conheci o povo mais doido que você pode imaginar. Que eles estão falando que a gente é descendente das baratas. E aí, dentro daquela história, eles foram pro templo e entenderam o que era esse termo barato, o que era essa questão. E só que quando minha mãe ela entra no templo pela primeira vez, ela olha aquele mundo e fala assim, eu pertenço aqui. Só que minha mãe, ela vinha de uma estrutura, vamos dizer assim, de vida, que ela era evangélica, ela era, assim, daquele mundo que você pode imaginar que é completamente fechado. Uhum. E aí, do nada, você vê o pessoal acendendo incenso, rodando a florzinha, dando uma comida diferente, sem... Ela olha e fala assim, isso aqui é minha família. Então, ela vai pro templo e já leva a família toda pro templo. Nossa! E eu nem tinha nascido ainda. Então, quando eu nasci, eu já nasci dentro do templo. Então, eu passei toda a minha vida dentro desses ensinamentos do caminho espiritual. Então, aos 6 anos de idade, eu fui estudar numa escola em Pindamonhangaba, Nova Gokula. Não sei se vocês conhecem. Sei. Então, eu estudei na escola que tinha lá. Passei minha infância, boa parte da minha infância. Até que, aos 16 anos de idade, me mudei para a Índia. E fiquei morando na Índia por um período de tempo. E praticando de forma muito intensa o caminho de Bhakti Yoga. O que é o caminho de Bhakti Yoga? É um caminho simples. É um caminho do amor a Deus. Quando a gente fala sobre amor, muitas vezes a gente tem essa tendência em achar que o amor, ele é o quê? É você olha assim pra sua amada e fala, eu te amo, meu amor, você é tudo pra mim. Romântico, né? Romântico. Mas por quanto tempo esse amor, ele dura? Ele é temporário. Uhum. A gente tem tendência a fazer com que as coisas sejam temporárias. Porque é tudo baseado na matéria. O amor verdadeiro, ele é um amor incondicional. Ele não tem condições. Você tá constantemente querendo servir. Guruji, ele fala uma coisa, ele fala assim, né? Se você realmente quer mostrar quem você é para a sociedade, mostre a qualidade do seu serviço. Nossa. Ele sempre fala assim, Mana Seva, Madhava Seva. Servir a humanidade é servir a Deus. Então, dentro desse aspecto, eu cresci dentro desse aspecto de estar ali constantemente trabalhando e desenvolvendo essa sintonia. Que legal. E aí, em 2018, eu tive a graça de conhecer Paramahansa Vishwananda, Guruji. Só que ele, na verdade, ele já vinha para mim através de sonhos. Porque Guruji, ele tem um aspecto muito místico. E aí ele tem essa questão, assim, realmente, como a gente conhece como a paranormalidade. E ele vinha para mim nos meus sonhos constantemente e conversava e me dava conselhos e assim. Então, quando a gente se encontra na Índia, não foi aquele encontro a primeira vez, foi aquela coisa, aquele sentimento assim, eu te conheço, você me conhece, a gente se conhece, tá, agora vamos começar a nossa caminhada juntos. Nossa, que potente. E eu já ouvi falar, a Dani inclusive contou sobre isso, que um Guruji, ele não aparece no sonho do nada, não é a gente que cria, ninguém tem a permissão, né, de criar ele no sonho ali, ele visita. Uma vez, a gente estava jantando com ele, lá na Alemanha, e ele tá comendo assim, né, e tá todo mundo na mesa, uma mesa grande como essa, acho que 12, 15 pessoas na mesa, todo mundo comendo, e do nada ele para, olha pra cima, fica olhando pra cima assim, e congelou. E a gente continuamos comendo, e aí ele
Passam uns minutos, assim, uns 2, 3 minutos, ele volta, o que? Aí a gente perguntou assim pra ele, falou, o que foi, Guruji? Ele falou, não, tinha uma pessoa, um devoto, que tá passando por um momento difícil, e ele entrou em conexão comigo, eu tava em conexão com ele. Que bacana. Aí no dia seguinte, uma devota de Portugal, ela liga pro ashram, contando que o marido dela tinha sofrido um acidente. E no momento do acidente, ele viu a alma dele saindo do corpo. Naquele momento que ele vê a alma dele saindo do corpo, que ele tá pronto para desencarnar, ele vê Guruji. Guruji pega ele pelas mãos e fala assim, não é a sua hora ainda, e coloca ele de volta. Nossa. E ele contando isso pra esposa dele, quando ele voltou desse acidente que ele tinha sofrido. Naquele momento, quando a gente calculou os horários, foi o horário exato do que tinha acontecido, foi exatamente aquele momento que o Guruji tinha parado, com a colher no alto, olhando pra cima, em conexão. Foi exatamente naquele momento. Então, não tem como explicar, né? Não tem como. Até arrepiou o couro cabeludo agora. E eu vi, pesquisando um pouco sobre ele, vendo alguns vídeos, né? E você também tá com essa simbologia. Fala um pouco do que se trata, essa pintura, essa simbologia. Na Índia, existem várias escolas do caminho espiritual, né? Então, a gente consegue diferir essas escolas através da vestimenta, através das caracterizações que você tem externamente mesmo. E essa é a nossa filosofia. Nós pertencemos a uma linha chamada Hari Bhakta, que significa Hari, Deus, Bhakta, devotos de Deus, Sampradaya. Então, nessa linhagem, Guruji ele estabelece essa simbologia nos nossos rostos, né? Vamos dizer assim. O que significa? O V, ele representa exatamente essa conexão entre nós e o aspecto divino. O vermelho, no meio, ele é a manifestação da Mãe Divina. Aqui, embaixo, onde tem essa folha, ela é esse encontro que acontece. E esse encontro acontece por causa que tem um pingo vermelho. Esse pingo vermelho é o Guru. Então, o que significa? Como o Guru, ele tá assim, entrando naquele processo de nos encontrar e tá falando assim, olha aqui, vamos se unir, que eu vou levar vocês até o caminho de Deus. Até o caminho do aspecto divino. Então é esse reencontro. Esse é um dos significados. Outro significado também é exatamente aquele ponto de você, vamos dizer assim, qual que é a sua identidade espiritual? Todos nós temos uma identidade. Então quando a gente entende qual que é a sua identidade, você se familiariza com ela, você conhece ela, automaticamente isso fortalece o seu aspecto do seu crescimento. Entende? Então, a simbologia do Tilak, que é essa pintura facial, ela é exatamente isso. É esse ponto de você se reencontrar. Vou dar um exemplo para você. Quando você tá com fome, certo? Você tá com fome, aí você come. Qual que é o resultado de comer? Você vai energizar o seu corpo, certo? Você vai desapegar do desejo de comer. E você vai, vamos dizer assim, mover, vai adiante. Se você tá com fome, você fica ali constantemente. Ai, meu Deus, cadê a comida? Cadê a comida? Eu preciso comer alguma coisa, preciso do meu... Como que chama? Superfood. Do meu superfood. Eu preciso do meu superfood da mata. Entende? Então, você entrar dentro de um caminho espiritual, ele é exatamente isso. É você se autossatisfazer. Saciar o espírito. Exatamente. Saciar Olha o aí. espírito. Que bacana. E, assim, eu já vi alguns conceitos que falam também de um tipo de abertura do terceiro olho, alguma ativação aqui nessa região do terceiro olho, da pineal. Tem alguma relação com isso também? Tem e não tem. O porquê que tem? Porque tudo dentro do campo espiritual é descrito no Bhagavad Gita, que tudo que tá dentro do campo espiritual, ele tem essa conexão em si, que a gente chama de Prakriti e Purusha, que é essa conjunção total, né? Então, quando a gente fala do aspecto do terceiro olho, ele tem essa conotação de você ter essa visão e essa possibilidade de você conseguir acessar campos muito elevados dentro do desenvolvimento espiritual, tá? Mas esse é um outro pote. Tá. Como que a gente faz para acessar esse pote? Esse pote, ele é através do sadhana. Sadhana significa prática espiritual diária.
Igual a Sol estava me contando, que vocês todos os dias de manhã acordam, faz o seu sadhana. Sadhana é isso. E qual que é o resultado desse sadhana? Pode ser vários. Pode ser ativação do terceiro olho, pode ser que você levite, pode ser que você materialize, pode ser várias coisas. Mas, na verdade, tudo que a gente deseja é desenvolver essa questão do amor a Deus. Entende? Nossa, e a gente falou muito hoje, a gente gravou um outro episódio também sobre essa questão da prática, né? E aí, também sair desse lugar do Deus que a gente só lembra dele quando a gente tá passando por um momento difícil ou quando eu tenho que pedir por alguma coisa, com uma necessidade, né? E não, eu crio um relacionamento, é uma prática, né? E isso vai criando um desenvolvimento, né? A gente fala muito sobre essa questão de amor e amar, né? E muitas vezes a gente acredita assim, eu acredito que a Sol me ama porque ela vai me emprestar dinheiro se eu precisar de dinheiro. Mas e se você falar não pra mim, eu vou te amar do mesmo jeito? Então, a questão é que a gente tem um relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus é sempre de ver aquela questão do pai. Deus é o pai, e o pai é quem paga as contas, né? Mas na verdade não. Se você vê o seu relacionamento com Deus como um servo, você vai querer servir a ele. Então isso faz com que você não tenha mais essa vontade de eu. Qual que é a tua vontade? Então todas as atividades na sua vida, você vai fazer aquilo mediante oferecer algo para ele. Então, por exemplo, você acorda de manhã e você fala assim, eu quero comer morango. Você fala assim, não, eu quero oferecer um morango a Deus. Então você prepara o morango, você faz, então você desfruta do fruto da ação, existe uma satisfação naquilo, existe um aspecto de satisfação de você olhar e desfrutar, mas você está desfrutando de algo que foi abençoado por ele. Que legal. Eu acho que eu tô entendendo aqui como uma simbologia, porque vamos colocar no aspecto comum, vou colocar da minha visão, né? Estamos sempre nessa jornada do querer, do pedir, do precisar, né? Tudo Desejo. Isso. Desejo. E quando há uma prática, esse sadhana, que ele é uma prática de servir, da doação, de dedicar um pedaço da sua energia, do seu tempo, da sua intenção, ele vem no contraponto disso. Então olha que forma simples de fazer essa conexão, de criar essa relação. Então, para mim tá fazendo sentido, e até complementando isso, uma coisa que eu tô observando, né, pelo Vipassana, que trouxe os ensinamentos de Buda e trouxe todos os conceitos do sadhana também, né, os preceitos, é que é muito simples. É uma forma que não tem esse deslumbramento do supernatural, da coisa fantástica, né? É na simplicidade do amor, da devoção, não é? Lucas, quem complicou foram nós mesmos. Eu vou dar um exemplo pra você. O relacionamento com Deus, ele é a coisa mais simples que pode existir na face da Terra. Muitas vezes a gente complica porque a gente tem uma visão de algo assim muito absoluto, muito difícil de obter, algo muito... Mas não. Se você for ver, por exemplo, eu moro na Índia, eu passo uma média de 9 meses por ano na Índia. E na Índia você vai ver as pessoas mais simples da face da Terra. E mesmo aquela pessoa mais pobre, quando você vê a devoção que eles têm com o relacionamento com uma deidade, com Deus, com o templo, você fala assim, não, eles são bilionários, são trilionários. Porque, vou dar um exemplo pra você. Tem uma história de Krishna, que tinha um amigo de Krishna de escola. O nome dele era Sudama. E esse amigo de Krishna, ele estudava na mesma escola. Krishna era um rei, né? E esse menino era um Brahmana. Ele era uma pessoa que ele era muito simples. O Brahmana, ele é muito rico, nas escrituras védicas, fala que o Brahmana, ele é muito rico, mas ele é rico em conhecimento. Ele não é rico de posses materiais. Chegou um ponto na vida dele que ele era tão pobrezinho, que a esposa dele falou assim, eu não aguento mais. A gente tá passando muita necessidade aqui, a gente não tem nada, estamos passando necessidade, e você fica o dia inteiro só estudando as escrituras védicas, tudo bem. Mas por mim, por favor, vá ter seu amigo Krishna
e peça algo pra ele. Peça algo. De coração mesmo. Aí ele ficou assim, mas o que eu vou pedir pra Krishna, né? O que eu vou pedir pra Krishna? Ela falou, por favor, só vá lá e peça. E aí, ele tá saindo, só que na Índia tem uma cultura, né? Que é a cultura que você nunca vai na casa de alguém com as mãos vazias. E ela falou assim, você tem que levar um presente pra ele. E aí, ele falou assim, tá, mas o que eu vou levar de presente? Então ela pega um pedaço de pano e coloca um pouquinho de arroz, mas um arroz quebrado, um arroz assim, bem simples o arroz, e dá pra ele. E ele pega aquele arroz e coloca debaixo do braço e sai carregando e vai. Só que no momento que ele começa essa caminhada, ele esquece do arroz e ele só começa a pensar em como que vai ser lindo o reencontro dele com Deus, o reencontro dele com Krishna. Então quando ele chega até Krishna, imagina, ele vem assim, aquele palácio gigante, com pedras preciosas, os móveis feitos de ouro, toda aquela magnitude, e ele entra assim, super simples, e aí nisso vem a esposa de Krishna, conhecida como Rukmini. Quem é você? Falou, sou um amigo de Krishna. Falar, mas você não é assim, ele é um rei, você não pode chegar na casa de um rei dessa forma, dessa maneira. Aí ele pega e olha pra ela e fala assim, não, mas é que ele sabe que eu tô vindo. E nisso o Krishna tava dormindo, ele já acorda, Sudama, vem dar um abraço nele, assim, muito forte. Como que você tá? Que saudade de você, meu amigo. Porque Deus, ele tem esse sentimento de, a gente tá aqui, mas a gente tá aqui porque, não é porque ele é ruim. Dentro das escrituras védicas, descrito que no momento da criação, a gente tá olhando essa criação e Deus, ele olha pra gente e fala assim, olha o que eu acabei de fazer. Olha o brinquedo que eu acabei de criar. Aí você fala assim, a gente olha pra ele e fala assim, mas posso brincar com o seu brinquedo? Ele fala, você tem certeza? Você tem certeza que você quer ir lá? Eu tenho. Ele, tá bom, então vai. Pra Deus, isso é uma fração de segundo, mas quando a gente chega aqui nessa, vamos dizer, nesse mundo que a gente tá, nesse nível que a gente se encontra, então aí começa toda essa trajetória do caminho espiritual. Então esse encontro de Sudama com Krishna, ele representa exatamente esse encontro de nós, alma, reencontrando Deus novamente. E quando ele reencontra, o que ele fala? Eu sei que horas que você está vindo, eu sabia o horário que você estava vindo, eu sabia que você estava vindo, eu sabia quando você ia chegar aqui. Mas todo esse trajeto, ele me faz com que tivesse mais ansiedade de te encontrar. Porque Deus, ele tem essa característica, né? De, eu quero te conhecer, eu quero estar com você, eu quero a sua presença. Disponível, né? Disponível. E aí, quando tem esse encontro, ele se abraça, Krishna coloca ele num assento, lava os pés dele. E aí, Krishna olha pra ele e fala assim, poxa, eu tô sentindo que você tem um presente pra mim. Igual vocês me deram esses presentes, tô sentindo que você tem um presente pra mim. E aí, ele pega, super envergonhado, aquele arroz. Imagina, você tá dando pra pessoa mais rica do mundo, você chega na pessoa milionária e dá a coisa mais simples. Mas, o que Krishna ele aceita? O que Deus ele aceita? A intenção. Ele fala isso no Bhagavad Gita. Na Bhagavad Gita, no capítulo 9, verso 26, Krishna ele fala um verso muito lindo. Ele fala Patram pushpam palotoyam e maya bhakta prayachati. Que se você me oferecer uma fruta, uma flor, ou flores, ou água, o nosso único business, vamos dizer assim, é o amor. Se você me oferecer esses alimentos com amor, eu vou aceitar. Então, o que ele representa? Ele representa assim, se você me ofertar com amor e devoção, eu aceito. Então, muitas vezes a gente quer complicar o caminho espiritual, mas é simples. E aí, Krishna, ele aceita aquele arroz quebrado de Sudama, e quando ele começa a comer aquele arroz, ele começa a chorar. Porque ele sentiu o amor que o devoto dele tem, e falou assim, quero te dar um presente para Deus. E aí, naquele momento, a esposa dele para ele e fala assim, você já abocanhou 2 vezes esse arroz. Na terceira vez, eu não vou conseguir, eu vou ter que me entregar a ele. A gente vai se encontrar, a gente vai estar em dívida com essa pessoa. E aí, quando o Sudama, ele passa o dia com Krishna, quando ele volta para casa, o que tinha na casa dele? Barras e barras de ouro. Que ele representa
E no caminho de volta, tem até um detalhe que ele nem parou pra pensar em pedir. Ele passou aquele momento dele com um amigo dele querido, mas em nenhum momento ele pediu. Ele falou assim, eu quero dinheiro, eu quero alguma coisa, me ajude. Não, ele só foi com a intenção de ver um amigo dele. Claro, ele tinha um desejo, mas não era uma necessidade real. Sim. Mas mesmo assim, isso mostra como que Deus ele é onisciente. E ele tá disposto. Então, se você tá passando por uma situação difícil na sua vida, se você tá passando por uma situação que você fala assim, poxa, eu não sei qual é o próximo passo que eu vou dar. Na verdade, não é o que você... Uma coisa eu te falo, nesse mundo você não vai embora desse mundo nem com R$1 a mais, nem com R$1 a menos do que aquilo que foi designado para você. Mas Deus, ele quer ver essa questão do esforço. E esse esforço é exatamente isso. Esse esforço é você dar passo a passo, caminhar de uma forma lenta, de uma forma tranquila. Servir, né? E servir, com atitude de serviço. Nossa, que lindo. Eu amei a hora que você falou, por exemplo, eu quero um morango. É diferente de quando a gente só tá saciando um desejo, mas quando também tô nesse papel de devoção, porque muita gente fala, né? Somos fragmentos de Deus na Terra. Deus habita em cada um de nós, né? Também no cristianismo fala, né, que Jesus está dentro do coração de cada um. Então, eu sinto que isso tem muito essa conexão de quando eu vou fazer, por exemplo, um cacau aqui que eu vou servir para mim e para as pessoas que estão aqui sentadas comigo. O que eu tô colocando? Qual que é a minha intenção, né? E eu acho que isso que você trouxe sobre esse lugar devocional, então eu vou preparar um alimento. É pra eu alimentar esse Deus que tá dentro de mim, né? Nossa, isso é muito especial mesmo. Em sânscrito existe um termo que a gente fala Sadhunam Hridayam Tomam, que significa que Deus ele reside no coração. Então, se você, por exemplo, você quer satisfazer a Deus, por isso que eu tava falando dessa questão de você servir a humanidade. Porque se você quer alimentar o bebê que tá no ventre da mãe, você serve a mãe. Você alimenta a mãe. Então, quando você tem esse aspecto de servir, você entende que eu não estou apenas ajudando, ou estou servindo, ou estou auxiliando aquela pessoa. Porque existem 3 formas de uma pessoa receber a bênção. Através da visão, através da audição e através do paladar. Então, a pessoa pode, por exemplo, comer ou beber o cacau que você ofereceu ou que você ofertou a Deus. A pessoa pode se beneficiar olhando, vendo ou ouvindo, igual esse podcast. Imagina o benefício que você está trazendo para as pessoas que estão tendo a oportunidade de ouvir sobre um assunto espiritual que pode ajudar a elevar a consciência daquela pessoa ou livrar uma pessoa de uma ansiedade, de uma preocupação, de um medo, de um conflito. Quantas vezes eu já não participei de eventos onde as pessoas falavam assim... Vou dar um exemplo para você. Eu fui em um outro podcast... E aí, falamos, aí uma pessoa escutou, ouviu o podcast. E ela ficou super, assim, apaixonada. Aí depois daquele podcast, ela foi até o templo e começou a frequentar o templo. E hoje ela virou devota nesse templo. E não apenas devota, mas ela virou residente também desse templo. Olha. Nossa. Que é o nosso templo que a gente tem, da Bhakti Marga, que fica no Pacaembu, na rua Angatuba 402. Então, quem quiser comparecer e conhecer o espaço da Bhakti Marga no Brasil, por favor, venha. E ela se tornou residente lá. Que legal, de uma forma conhecer. assim, muito simples. E estão convidados também, vocês estão convidados. Gratidão. Nossa, que legal. Eu quero explorar um pouco mais com você esse conceito de Deus. Porque temos explorado aqui vários conhecimentos, vários saberes. E isso acaba, na minha cabeça, tudo fala da mesma coisa. Maravilhoso, sabemos disso. Mas determinado conhecimento, determinada forma de transmitir essas informações, ela vem carregada com simbologias muitas vezes. Eu vejo que nessa parte védica, ela tem muita simbologia, alegorias. E aí, eu quero entender um pouquinho mais de você, assim. Fala um pouco o que significa Deus dentro dessa cultura. Vamos explorar um pouco mais esse conceito. Às vezes eu entro assim numa onda e eu começo a surfar naquela minha onda e eu falo assim, será que tá todo mundo entendendo? Deus, o que é Deus, né? Na verdade,
o aspecto de Deus, em sânscrito, a gente chama Deus de Bhagavan, né? Bhag significa opulência. E Van significa aquele que possui, ou residência. Então, quando a gente fala sobre Deus, a gente está falando sobre um aspecto de onde existe a opulência, a fama, o nome, as atividades, onde não existe miséria. Muitas vezes, a gente acha que quando a gente está falando sobre Deus, a gente está falando sobre algo muito, muito distante. Quando a gente vê, por exemplo, o cristão falando sobre a volta de Cristo. Cristo vai voltar, Cristo vai voltar. A minha pergunta sempre é, você vai estar disposto a reconhecê-lo? Porque às vezes ele pode voltar. Mas será que ele vai estar exatamente dentro daquela bata, aquela túnica, aquele cabelo, aquela característica que você aceita, que você conhece? Pois é. Então, a questão de Deus é você saber reconhecê-lo. E então, quando a gente está falando de Deus, a gente está falando daquele aspecto divino. Que ele tem uma forma, ele tem qualidades e ele realiza atividades. Qual que é a forma dele? Pode ser que ele venha como Buda? Sim. Pode ser que ele seja Alá? Sim. Pode ser que ele seja Cristo? Sim. Pode ser que ele seja Krishna? Sim. É tudo uma questão de nomes. O nome, ele não muda a essência. Eu posso falar assim para você, o sol, por exemplo, em inglês, ele é sun. Em espanhol é solo. Em hindi é surya. Em português é sol. O idioma não muda a qualidade, que ele vai trazer calor, ele vai trazer iluminação. Legal. Então não muda nada, é apenas o nome. Entende? Exato. Então quando eu tô falando de Krishna, eu tô falando dessa personalidade que apareceu 5.000 anos atrás na Índia e realizou diversas atividades incríveis. Mas se eu começar a falar de Cristo, eu vou estar falando desse aspecto divino que veio a esse mundo há 2024 anos atrás. Que Sim. também é um aspecto divino. Ou se eu falar de Buda, vou estar falando de um outro aspecto divino que veio há 3.000 anos atrás. Então são aspectos divinos. Sim. E, quer perguntar? Não, e os aspectos divinos que estão sempre nos relembrando que também somos aspectos divinos, né? Que também temos esse potencial de... E se você vê todos eles têm o mesmo ensinamento, em servir. Em nenhum momento eles estão falando assim, adore-me. Krishna, ele fala no Bhagavad Gita, Yeta mam prapadyante tam stataiva bhajamyaham. Não interessa a forma como você vai me adorar. Aquela forma que você se rende a mim é aquela forma que eu vou me manifestar para você. Nossa. Que interessante. E aí fica essa reflexão, né? De que cada um se conecta com essa forma, com essa simbologia que mais ressoa no seu coração, dependendo de uma cultura ou de outra. Hoje a gente aqui soma os saberes, desde saberes mais cósmicos, né? Ou saberes mais ancestrais, assim, ou saberes de povos originários. É muito bonito a gente começar a olhar por diferentes perspectivas para que a gente possa ir tendo a compreensão e essa relação com o divino, essa relação com o invisível, essa relação com essa força que a gente tem dentro, né? E uma coisa que eu queria comentar também é que a gente tem contato com muitas pessoas que têm essa espiritualidade latente, assim, que tem esse contato. E uma coisa que me liga a um alerta, assim, no bom sentido, é quando eu vejo pessoas com vitalidade, com um olhar que tem um brilho, que tem uma luz. O que é essa luz, assim, dentro dessa 3D aqui, desse universo físico, material? Poxa, é o brilho no olhar. É a vitalidade e ela transcende a matéria, assim. Então eu vejo isso, quando eu vejo pessoas como você e como outros que passaram aqui, a gente vê esse brilho no olhar e fala assim, cara, não independe do que é feito, mas isso é verdadeiro. Porque isso tá aceso e tá alimentando. Isso, você sente isso quando você vai pra Índia ou conhece mestres, conhece pessoas. O que você acha dessa vitalidade? Transparece mesmo pra você? Eu acho que quando você realmente abraça aquilo que você acredita, naturalmente você vai carregar o brilho, o resultado daquilo que você que você fortifica a sua fé.
Um mestre indiano, Prabhupada, que trouxe o movimento Hare Krishna para o Ocidente, ele falava assim: se você for um judeu, seja o melhor entre os judeus. Se você for um cristão, seja o melhor entre os cristãos. Se você for um hindu, seja o melhor entre os hindus. O que significa você ser o melhor? Significa fazer o seu melhor. É buscar estar constantemente querendo fazer o seu melhor. A grande questão é que a gente está muito preso na questão da mente. E Guruji, ele fala assim... Guruji, ele fala muito dessa questão de você trabalhar e não se prender só à mente. Porque quando a gente olha a questão pela mente, a gente vai o quê? Vai entrar no julgamento, né? Olha como ele tá vestido, olha o óculos dele, olha o cabelo dele, olha isso, olha aquilo. E você entra naquela questão. Mas quando você se sobrepõe à sua mente, você não entra nessa vibração da mente, porque a mente mente. Quando você não entra nessa vibração, naturalmente você eleva a um ponto de você ter muita autoconfiança pelo que você vem praticando. Então, independente do caminho espiritual, você vai ver que essa pessoa, ela fala assim, não, essa pessoa, ela acredita no que ela pratica. Porque ela vai dormir pensando naquilo e ela acorda pensando naquilo. Só que de tudo isso, o ponto principal é você manter a sua humildade. Não adianta nada você ter todo o conhecimento das escrituras, da política, da sociologia, da sei lá o que existe nesse mundo, se você ainda assim não conseguiu desenvolver a bondade, compaixão, a paciência, a tolerância. Maravilhoso. E isso me remete muito a essa questão, por exemplo, que às vezes você confia tanto no caminho. Por exemplo, eu já peguei pessoas que estão no caminho espiritual e assim, pode ser que o que eu vou falar aqui é um julgamento, mas eu já presenciei momentos assim da pessoa olhar com um olhar de intolerância para a crença de algumas pessoas. E, por exemplo, porque fulano, não sei o quê, porque eu não aguento crente, por exemplo, né? Cristão, pessoas que são evangélicas. Mais radicais, vamos dizer. Só que eu tenho, assim, passado por momentos de abrir muito a minha consciência em relação a isso, porque isso é um sinal de polaridade, né? De você estar ali, o meu é melhor do que o outro. E às vezes é isso que você falou, eu só tenho que ser o melhor naquilo que eu acredito. E não é ficar na comparação de que isso é legal, isso não é o caminho, porque você tá fazendo a mesma coisa que às vezes o outro tá fazendo, né? E que ao mesmo tempo, assim, eu queria até mandar um salve aqui, porque a gente tem amigos, tem ouvintes que são cristãos e já se manifestaram pra gente, assim, falando assim, olha, eu sou evangélico, mas eu sou um evangélico fora da caixa e eu acessei tudo que vocês acessaram nas medicinas através da minha fé, através da minha devoção, que é isso que você fala, né? Por exemplo, do caminho devocional, que eu sinto que ele abre uma porta para você receber esse divino dentro de você, né? Quando a gente fala sobre o Bhagavad Gita, ele fala sobre 5 aspectos. Ele fala sobre Atma, que significa quem sou eu. Ele fala sobre Prakriti, sobre esse mundo material. Ele fala sobre Karma, ele fala sobre as suas atividades que você vem realizando aqui. Fala sobre Kala, que é o tempo. E ele fala sobre Ishvara, que significa Deus, aquilo que vai além da nossa compreensão. Quando você aprende esses 5 assuntos, você consegue ter respostas muito simples na sua vida. Quem sou eu? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Quanto tempo de vida eu tenho aqui? E o que espera por mim? Então, quando você começa a praticar esse caminho espiritual, por que eu tenho que julgar? Sabendo que esse corpo material, ele é temporário, ele é resoluto a falhas e, poxa vida, por que eu tenho que entrar nessa? Por que eu preciso entrar naquela questão de julgamento? Eu sou melhor porque eu vou pra Índia, vou lá pros Himalaias e fico em meditação do que a pessoa que tá... Não, é tudo uma questão de você ter o consenso. Você tem que ter inteligência suficiente de olhar um aspecto e falar assim, não, essa tribo, a tribo Zen, tá querendo fazer o melhor que eles podem. Quem sou eu para querer julgar? Quem sou eu para querer falar alguma coisa? O que eu tenho feito para a sociedade? O que eu tenho feito para a humanidade em si? Que legal.
E assim, puxa, meu, é isso mesmo. Eu adoro esses assuntos, porque a gente fica expandindo a consciência enquanto a gente vai conversando aqui. E eu queria puxar um pouco com você aqui também, as curiosidades aqui, porque às vezes, né, como tá numa jornada junto com o guru, por exemplo, né? Vamos falar um pouco do Vishwananda. Como é isso? Como que é essa dinâmica? Você faz parte de um você, por exemplo, participa de uma Escola de bruxos. Escola de bruxos, são caravanas que vão para lugares, você acompanha a rotina dele. Eu queria saber como que na prática funciona isso. Então, viver com o Guruji, ele é uma das coisas mais intensas que você pode imaginar na vida. Ele sempre brinca, que ele fala assim, aqueles que são mais próximos de mim é os que mais precisam de chibatada. Porque você acorda... Sabe o que é? Você tá na presença de uma pessoa e você tem que falar assim, eu tenho que pensar muito bem no que eu vou pensar. Porque ele sabe o que eu vou pensar. Vou dar um exemplo pra você. Sabe o que você vai pensar, isso é boa. Eu vou me expor aqui um pouquinho. Sim, tudo tá? bem, traga. Uma vez coloca lá um filme e que todo mundo começa a assistir o filme. Ele olha assim, Prito, faz massagem aqui em mim, por favor, tô com muita dor aqui. E eu venho e começo a fazer massagem aqui no ombro de Guruji. Então tô massageando o ombro de Guruji e olhando pra televisão e assistindo o filme. E nisso me entra uma turca com uma roupa bem, como se diz assim, bem... não sei nem uma palavra pra isso. Peculiar? Peculiar, obrigado pelo peculiar. Aí ela entra com essa roupa bem peculiar e começa a dançar. E eu continuo fazendo massagem e penso aqui. Nossa. Mas eu pensei aquela palavra que começa com O e termina com A, né? E vem aquele pensamento. O Guruji, ele pega, dá pausa, vira pra mim e fala assim, é só um corpo. Nossa. É só um corpo. E eu fiquei sem graça. Ele falou, é só um corpo. Na hora que, se não toma banho, vai feder. Se não escovar os dentes, você não vai querer beijar essa boca. Entendi. Então eu tô me expondo aqui um pouquinho. Então, estar na presença dele é exatamente isso. É você ter aquele sentimento de que você está exposto. Mas não que ele vai te julgar. Isso é porque bom. ele não julga. É uma transparência total, né? Entre todos. Ele vai ensinar, né? Ele vai ensinar. E ele vai ensinar. Porque ele não tem essa característica de falar assim, não, eu vou julgar o Prito porque ele tem essa fraqueza. Não, ele vai pegar o Prito com aquela fraqueza e vai trabalhar com ela. Legal. E eu tenho, assim, essa questão, esse privilégio, né? Mas eu sei também que existe... Porque quando você tá muito próximo de um aspecto divino, o que acontece? Muita impureza começa a sair de você. Então, às vezes, por exemplo, a Dani mesmo, ela chegou no ashram, com 2 dias ela queria ir embora. Porque a vibração é diferente. Você tá perto da energia dele, você começa a... Você se olha no espelho de manhã e você fala assim, quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? Começa a ter uns expurgos. Exatamente. Uau. E sem precisar de medicina. Nossa. Entendeu? Você começa a ter toda aquela realidade, você vê toda essa realidade desse mundo dentro da plataforma mais natural possível. Isso é muito legal, porque a gente acessou essa informação esses dias, que eu acho que é legal até compartilhar com o pessoal, que quando, por exemplo, às vezes a gente começa a passar mal na medicina, né, que às vezes dá uma sensação de vontade de vomitar, e na verdade é porque tem uma frequência tão elevada ali, que às vezes o corpo não tá aguentando, e é a mesma coisa a presença de estar ali, Purificação. né? A palavra purificação por si só significa o quê? Purificar a ação. Significa que você vai estar dando um passo que muitas vezes esse passo ele é incompreensível para sua mente. Então tá na presença de Guruji é aquela coisa de você falar assim, eu tô exposto, mas ele não vai me julgar. E é muito intenso. Por exemplo, só esse ano eu já fui com Guruji pra Índia umas, sei lá, acho que 4, 5 vezes. Depois fomos para Estados Unidos, Europa, Itália, França, Alemanha, Inglaterra. Depois fui para Indonésia, Bali, Indonésia, Hong Kong, Nossa. Japão. E é muito intenso, muito intenso. Como que é a rotina desses trabalhos assim? Não tem Olha. rotina. É você ir dormir 3 horas da manhã, acordar 6 horas da manhã,
com ele olhando pra você e fala, vamos, e já tô indo. O que acontece? Vocês vão fazer... quais são as práticas, vamos dizer assim, durante o dia que rola? Então, o Guruji tem várias práticas, né, que ele já dá de forma natural. Então, uma dessas práticas é o Atma Kriya Yoga, que é uma técnica de purificação, uma técnica de libertação, que você trabalha com Atma, com aquele ser, o seu verdadeiro eu. Né? Então, é um famoso exemplo. Né? Se você, por exemplo, quer limpar esse chão, você vai precisar de quê? De um pano, uma vassoura. Se você quer lavar esse copo, talvez vai precisar de uma coisa mais delicada, um vidro, né, uma taça. Então você só vai mergulhar numa água quente com um pouco de sabão, tira, lava ali, enxágua, deixa de ponta cabeça para não... Então, quanto mais sutil é a limpeza. Entende? Perfeito. E o coração? Como que a gente vai limpar o coração? O coração, ele por si só, ele acumula muita informação. E essas informações são as memórias. Então, o Atma Kriya Yoga, ele é uma técnica que Guruji ele dá, que ele é realmente para você poder limpar aquele aspecto do seu Atma, do seu verdadeiro eu. Então, dentro dessas práticas, existe muito aspecto de purificação, né? Que o Atma Kriya, ele explica por si só. Então, por exemplo, como que é a nossa rotina quando a gente está com Guruji? Essa é a pergunta mais difícil, porque é difícil de responder. A gente vai estar no meio de inauguração de templo. Imprevisível. Ou tem dias que a gente vai estar fazendo Darshan, que é esse evento que vamos ter aqui no Brasil no dia 25 e 26 de janeiro de 2025. Que a gente teve ano passado, em 2023, em setembro, que foi no Clube Homes. Foram mais de 6 mil pessoas. Ele sempre vem pro Brasil? Uma vez a cada 2 anos. Ah, que legal. Geralmente. Nossa. Mas agora a gente estabeleceu a nossa sede principal aqui, que fica em São Paulo. Então, provavelmente, ele vai começar a vir uma vez ao ano. Que especial. Então, 25 e 26 de janeiro de 2025. Já reserva na agenda, pessoal. A gente também vai estar lá. Com certeza. E as práticas, elas, assim, basicamente vão ser respirações, meditações e mantras, vocalizações, coisas assim, nesse sentido. Dentro do Atma Kriya Yoga, você tem a questão do pranayama, você tem a questão das posturas, né? E tem também a questão da prática do canto dos nomes de Deus. Então, a gente também faz o nosso japam, né? Que é a essência do nosso caminho espiritual. Então você está constantemente... Na verdade, a prática espiritual, muitas vezes a gente define a prática espiritual como aquela coisa assim, momentânea. Eu vou sentar agora aqui, vou ficar 1 hora em posição de lótus, com o meu olho fechado, e eu vou estar fazendo minha meditação. Mas na verdade, a meditação ela é constante. Eu posso estar aqui agora falando com vocês e estar meditando na minha mente. Entende? Então ele também ensina isso. Você conseguir controlar, ser o mestre da sua própria mente. Não que eu seja o mestre da minha mente, tô longe disso. Mas pelo menos tenho um desejo de falar assim, não, deixa eu controlar. É possível, É possível. Né? Nossa, que legal, porque a gente recentemente fez o Vipassana, e aí a gente tem feito as práticas ali de 1 hora, e realmente é desafiador, mas é justamente por esse caminho que eu sinto que pode ser mais fácil da gente conseguir se aproximar desse lugar meditativo, né? Dessa consciência que no dia a dia tá ali trabalhando e tá presente, tá consciente, tá descansando, né? Porque essa é a chave, né? Claro. Deve ser por isso que ele dorme 3 horas, porque... Até menos. Ou às vezes nem dorme. Quando tá com o olho aberto, tá descansando, né? Exatamente. Porque é dito que o yogi verdadeiro, o yogi, ele não precisa se alimentar. O yogi, ele não precisa. A pessoa que tá realmente dentro... condicionado a isso, ele não necessita. Ele faz apenas pra... Olha só, eu tô aqui, entende? Muitas vezes ele tá sentado com a gente comendo, não é porque ele precisa estar comendo, mas é porque ele... Deixa eu me associar com meus devotos, deixa eu ter esse momento com eles, através da alimentação. Entende? Porque o estado de consciência dele é completamente diferente do nosso. Porque o que acontece? O nosso coração, por si só, tá? O nosso coração... ele é um órgão que ele é incrível. Todas as curas de todas as doenças, todas as necessidades, o coração ele já produz por si só. O coração, ele produz 21 tipos de emoções todos os dias. Só que a gente é tão limitado que a gente consegue acessar de 2 a 3 dessas emoções. Então, por isso que muitas vezes a gente não consegue se aprofundar e a gente vive uma vida muito superficial.
Guruji, ele sempre explica que o caminho, de todos os caminhos que pode ter, a maior jornada que tem na vida, ela é uma jornada de 40 centímetros. Que é a jornada que vai da mente até o coração. Concordo. E essa jornada, ela é muito difícil. Porque se você conseguir acessar as informações que o coração ele está transmitindo, você vai entrar numa outra vibração. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, o que é o câncer? O câncer, ele é uma doença que ele é uma emoção mal resolvida que estagna num ponto do seu corpo. Vocês já viram falar numa doença chamada câncer no coração? Não existe. É verdade. Não existe. Porque o coração, ele não permite com que essas emoções negativas se prendam a ele. Você pode falar assim, mas eu conheço uma pessoa. Não, ele teve um câncer ali na parede. Mas no coração em si não existe. Entende? Então, o coração, ele é exatamente isso. E Guruji, ele tem esse acesso, ele tem essa potencialidade. Por que ele tem essa potencialidade? Porque ele consegue, por isso que ele consegue acessar a mente, ele consegue materializar, ele consegue fazer coisas assim que é fora da casinha. O que muitas vezes acaba sendo motivo de crítica. Fala assim, um guru que manifesta anéis, brincos, sei lá o quê. Deidades, né? Manifesta, mas é uma coisa que ele falou assim pra mim, poxa, eu nasci assim. Agora eu vou ter que mudar minha forma de ser. Só pra poder agradar a mente das pessoas. Então eu vou ter que mudar a minha forma de ser. Porque eu tenho culpa que eu faço assim com a mão e cai um objeto? Não tenho culpa. Aproveita, né? Aproveita, né? Que bom que veio com esse canal aberto, assim. Tem algum tipo de ativação que ele faz dentro desses devotos, as pessoas mais próximas? Porque de alguns documentários que eu vi, tem umas ativações, né? Sim, é o Shaktipa, né? Shaktipa, que quando você tá 1 ano praticando, o Atma Kriya nível 1, aí tem o nível 2, que esse nível 2 é só ele que pode dar. O Atma Kriya 1, por exemplo, no nosso centro, em São Paulo, a gente tem cursos mensalmente. Então, se vocês tiverem um de interesse, é sempre no final de semana, vocês estão convidados a irem, se hospedarem no templo, fazer o curso, fazer toda essa vivência com um dos nossos professores. Quero aprender. E depois de 1 ano praticando o Atma Kriya Yoga, aí no segundo ano você recebe o Kriya 2, que esse Kriya é Guruji mesmo, pessoalmente, que ele dá. Uau. Que ele faz essa ativação. Que é uma ativação voltada mais à questão dessas técnicas, que é uma técnica que só ele pode ensinar, é uma coisa mais íntima. E aí depois que você tá praticando por 5 anos o Kriya 2, aí vem o 3. Que esse 3, eu acho que eu conheço um amigão meu, que até eu quero que vocês tragam ele aqui, que é o Rishi Radhakananda. Quando a próxima vez que ele vier ao Brasil, ele tem que vir aqui, que ele é uma pessoa incrível. Queremos. Ele é brasileiro, baiano, que é um dos músicos principais da Bhakti Marga. E a gente tá sempre viajando e tocando junto. E ele também tem experiências incríveis com Guruji. E ele tá há mais de 14 anos sem comer. Nossa! Sem comer. Então é uma pessoa... Uau. Ele fez esse processo do viver de luz. Então é uma pessoa bem interessante para vocês trazerem aqui e ter uma conversa também. Gente, a nova era é real, viu? Tudo isso que vocês veem e leem e viram em documentários, em livros, já tá acontecendo. A galera tá chegando. Se preparem. Tá chegando. Que interessante isso, Que bacana. legal. Vamos conhecê-lo. Sim. E vamos falar um pouquinho da astrologia védica, porque olha que interessante, a gente tava comentando, né? Eu conheço quase nada. E aí fala assim, poxa, é diferente dessa astrologia que conhecemos aqui no Ocidente. E diferente como? Fala aí. A astrologia ocidental ela é baseada no Sol. Então, por exemplo, você nasceu dia 26 de junho. Então você é canceriano. Aí o que acontece? Todo mundo que nasce dia 26 de junho é canceriano. Só que você vê que as pessoas são completamente diferentes. Você vai ver que uma pessoa que nasce dia 26 de junho, ele gosta mais de praia e o outro gosta mais de ficar em casa. O outro gosta mais de ir pra montanha e o outro gosta mais de ir pra festa. Como que pode explicar isso? Então a astrologia védica, ela não é baseada no Sol, ela é baseada na Lua. Então, por exemplo, muitas vezes você vai acabar se reconhecendo, redescobrindo. Por exemplo, a Lua, ela tá todo momento se movimentando. A cada 45 minutos, ela muda de posição. 45, dependendo do signo, ela pode ficar até 1h15. Então, quando ela tem essa transição, já mudou completamente a personalidade da pessoa.
Então, por exemplo, onde que tá a sua lua? A sua lua tá em Áries. Por isso que você tem essa tendência a agir de uma tal forma. Então, isso muda. Então, na astrologia védica, não é porque você nasceu dia 26 de junho que você vai ser canceriano. Pode ser que você nasceu dia 26 de junho e você seja aquariano. Ou libriano. Ou seja do signo de escorpião. Nossa, embolou tudo agora. Que Interessante. coisa. Olha. Ele contempla mais a lua, nesse caso. Ele recebe mais essa lua, mas ele também vê muito essa questão do seu aspecto externo. Que legal. Então, quando você trabalha o seu aspecto externo, você acaba se conhecendo e conhecendo sua natureza. E aí, muitas vezes, assim, você vê que tem pessoas que vai contra a natureza delas. Por exemplo, tem pessoas assim que elas nasceram para trabalhar com espiritualidade, mas elas estão lá na Faria Lima trabalhando no banco Pois e é. estão ganhando 40, 50, 100 mil reais por mês. E falam assim, eu tô infeliz. Nada aqui traz minha felicidade. Aí você fala assim, olha, sua felicidade tá lá em Interlagos, no meio em Cotia, no meio da mata, fazendo seus rezos, fazendo seu mantra, entende? Sim. E aí? Entende? Então, significa você se autoconhecer. Porque se você não conhece, você não vai se desenvolver. E o aspecto externo, ele tem a ver com o ascendente, alguma coisa assim? Totalmente. Totalmente. Porque o ascendente, ele é exatamente como que você... Então, você, por exemplo, um astrólogo, um bom astrólogo, ele vai olhar o seu ascendente e ele já consegue descrever toda a sua natureza. Como que você gosta de falar, como você gosta de se sentar, como você gosta de comer. Qual tipo de locais que você gosta de frequentar, tudo isso. Nossa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu e o Lucas, a gente tem o Sol em Escorpião, os dois. Só que a gente é muito diferente. 5 de novembro e 11 de novembro. E ele tem a Lua, se eu não me engano, é em Peixes. Pode mandar presente. Tem que confirmar. E eu tenho a Lua em... A minha Lua é em Virgem. Ascendente Gêmeos, que tem a ver com a comunicação, né? E o ascendente do Lucas é Capricórnio, ele também que... Só que o Capricórnio, ele já é mais administrador, né? Por isso que ele tá aqui com a mãozinha ali toda hora. Porque ele tem essa questão da administração em si. Não sei, e ele tem uma natureza diferente, que é essa natureza de que ele serve as pessoas através da questão humana. Então, ele por exemplo... Você que tem... É que eu tenho que olhar o seu mapa na Védica para mim poder entender. Mas vamos basear no que você me falou. Você, por exemplo, vai não ter aquele controle da comunicação. Então você vai falar. E às vezes você vai falar assim, poxa, mas o que eu tô falando mesmo? Sim. Entende? Então ele já traz esse aspecto de trazer... E ali que é essa combinação que é perfeita, né? Porque essa combinação, ela acaba trazendo o senso administrativo Traz pro eixo. Vocês, então traz pro eixo. Então é muito bom. Eu posso falar isso porque minha esposa também, ela tem a lua em Virgem. E minha esposa, às vezes ela começa a falar uma coisa, e aí ela começa a falar, e aí eu coloco minha mente no modo automático, né? Como um bom marido. E aí eu coloco minha mente no modo automático, e às vezes ela começa com um assunto e termina com outro completamente diferente. Aí eu volto assim e falo, mas o que a gente tá conversando mesmo? O Lucas fala isso pra mim, ele fala assim, uma coisa por vez. Ele fala... Exatamente, porque não tem, né? Então um dia a gente pode fazer uma sessão e eu leio o mapa de vocês vão gostar bastante. Que legal, é um universo, né? É um universo. Só que a astrologia védica, ela não trabalha só apenas, assim, essa questão psicológica. Ela trabalha também aquela questão das vidas passadas. Então, por exemplo, às vezes você tem ali uma questão com alguma coisa na sua vida. A gente consegue acessar, ter várias vidas anteriores e explicar o porquê. E, sabe? Olha, isso aconteceu, isso, aquilo, que levou a esse tipo de situação que acabou causando com isso. E esse aqui é o seu grande desafio nessa vida. Mas se você seguir esse caminho, poxa, tudo flui. Que legal. É um mapa. É um mapa. Quero fazer porque atualmente eu tive algumas guianças aí da minha vida passada. Eu tive vários desafios nas minhas vidas passadas, né? Falaram que eu fui da guerra, tipo de mago que também que fez coisa errada, umas coisas assim que falam assim, agora é a sua vez de fazer certo, hein? Tá então vindo eu uns preciso fazer um sinais. mapa desse aí pra entender mais. Claro. Olha que interessante. É aquela coisa, se você não se conhece, como você vai saber das suas capacidades? Sim. Entende? Só que tem aquilo também, porque a gente passa por diversos períodos na nossa vida.
E muitas vezes, foi uma coisa que a gente tava conversando, a gente tem tendência de olhar os períodos negativos que a gente tá passando e querer julgar, querer criticar, querer falar assim, poxa Deus, por que você tá fazendo isso comigo? Poxa Deus, mas eu merecia passar por isso? Poxa Deus, e a gente entra naquela coisa de criticar. De vítima, né? De vítima. Verdade. E na verdade o ser humano, ele gosta de ser vítima. Gosta. Entende? Eu tenho um episódio, acho que é do Porta dos Fundos, que eu amo, que é um episódio que é uma guerra de desgraça. Então chega a pessoa e fala assim, eu fui assaltado. Ah, eu fui assaltado, mas eu tomei 2 tiros. Aí eu falo, não, eu fui assaltado, tomei 2 tiros e ainda o pessoal que levou meu carro. E fica aquela briga de desgraça. É bizarro, né? É bizarro. Na verdade, o transcendentalista, uma pessoa que tá dentro do caminho espiritual, ele consegue ver o positivo no negativo. Ele encontra a magnitude na diversidade. Que legal. Verdade. Nossa, esses dias a gente foi buscar, isso que você falou me veio agora, porque foi recente, a gente Aconteceu, foi né? buscar o passaporte da irmã do Lucas, e aí ele foi, pegou uma fila enorme, Peguei né? uma fila enorme, eu vou contar aqui. Conta. Eu peguei uma fila enorme lá, aquela coisa, né, de documentação, burocracia, lugar todo seguro ali. E eu pegando na fila, depois de 20 minutos, quase chegando lá na boca do caixa lá, pus a mão no bolso e falei assim, nossa, cadê minha carteira? Que eu preciso apresentar o documento aqui pra poder... Tá bom, tá tudo certo, tá tudo no plano divino. Fui lá fora, saí da fila, fui lá na sola, tá aí na bolsa, tá aí. Peguei a carteira, voltei pra fila, de novo, mais 25 minutos, tal, peguei, tudo certo. Aí eu saí e falei pra pessoa assim, eu não sei pra que isso aconteceu, mas tá tudo no plano divino. De repente, é algum momento do trânsito que não era pra eu sair daqui nesse momento. Comecei a pensar nas possibilidades positivas. Do que isso me guardou? Exatamente. Pô, é tudo orquestrado. Então, se eu ficar investigando de uma forma positiva, eu só tenho a ganhar com isso. Sim, por isso que a gente fala que dentro do caminho espiritual, a grande vertente é você achar a magnitude na diversidade. É você encontrar isso. Se você não entender, falar, não, peraí, era pra mim ficar 25 minutos a mais ali. Sim. E obrigado, Cristina. Obrigado, Deus. É, e isso é muito legal também, porque é como se fosse um treino da nossa mente de sair desse lugar da negatividade. E também não é assim, eu sou positividade tóxica, que muita gente fala, né? Não, Mas é num lugar de, tipo assim, começar a perceber as nuances positivas de tudo que acontece na sua vida. Que nem esses dias a gente se deparou com um conteúdo, assim, de uma pessoa que a gente gosta muito, que tava falando sobre, por exemplo, às vezes eu fico achando que o Lucas, ele não expressa tanto o amor pra mim como eu gostaria. Então eu fico lá, hoje ele não falou eu te amo pra mim. Hoje ele não me deu um beijo de manhã. Hoje ele não trouxe o meu café da manhã. E aí eu fico sempre olhando pra esse aspecto negativo e tipo, ele não me ama, ele não me ama, ele não me ama. Falta, né? E aí veio assim uma chave de tipo, cada vez que a pessoa fizer algo pra você, independente do que seja, né? Dê um sorriso. Nossa, olha como essa pessoa me ama. E olhar com esse aspecto positivo mesmo, porque com certeza tem uma infinidade de coisas que essa pessoa tá fazendo no seu dia, na sua vida, que são muito melhores. E às vezes a gente tá focado ali, né? Obstinado a ver o que é negativo. Como eu sou amado, como eu sou querido. Sim. Isso aconteceu comigo. Brito veio até aqui, olha como a gente Olha como é a querido. gente é amado e querido. Como a gente é querido. E ainda ele chegou aqui falando que não deu pra pegar um presente Foi. no tempo Nossa, ainda. tô morrendo de vergonha aqui. Vocês me deram tantos presentes e eu tô com a mão vazia. Eu fiquei pensando, eu falei, nossa, como a gente é querido. Olha que legal. Não é legal trazer essa outra perspectiva pra vida? Fica muito mais legal. Mas você sabe que é tão gostoso ter essa compreensão, mas é tão difícil chegar nesse nível de realização. Por isso que Krishna, quando ele fala no Bhagavad Gita que, olha, só lute. Só vá lá e cumpra a sua função, cumpra a sua tarefa. Porque a gente tá muito apegado ao resultado. Por que você se apega tanto a esse resultado de receber esse bom dia do seu marido? Dessa forma, dessa maneira, receber aquele beijo, aquela mensagem. Por quê? Por que você tem tanta essa necessidade? Porque você tem suas inseguranças. E essas inseguranças que você tem, mesmo se ele, vamos dizer assim, que ele seja 100% do jeito que você
deseja, ainda vai ter aquele 0,1 milésimo de sei lá o que você ainda vai ficar criando, porque a gente quer sempre mais. A questão do amor, do relacionamento, a gente nunca tá satisfeito. Verdade. Nunca, não existe uma satisfação. Por isso que Guruji, ele fala, quando uma pessoa tem essa compreensão do amor verdadeiro, a pessoa, ela é autossatisfeita. Ela é autossatisfeita por si só. Eu sou satisfeito pela luz. A gente nunca fala pro sol, sol, bom dia por iluminar minha vida. Já moraram em Londres? Não. Um dia vocês vão saber. Se um dia vocês forem pra Londres e ficar um mês em Londres, vocês vão saber o que é falar bom dia, sol. Imagina. Entende? Eu falo todo dia, eu agradeço por acordar com saúde, vivo. Agradeço por mais um dia, por mais uma oportunidade, porque isso já traz a minha frequência de manhã, eu já seto. A hora que eu abro o olho, eu já me recarrego. Com certeza. Na hora. Com certeza. E o caminho da espiritualidade, ele é isso. É você ser autossatisfeito, ser... Às vezes a gente tá em busca de coisas tão... né? Eu tenho certeza que, por exemplo, se eu pegar aqui agora e começar a falar sobre paranormalidade, fantasma, experiências, eu sei que isso atrai muito mais mídia. Mas se a gente olha no aspecto presente, não precisa. Não precisa. A gente precisa. O que a gente precisa? O que a gente precisa pra viver bem? E olha que legal, né? Você falou de paranormalidade. Que é coisa mais paranormal da gente morar dentro de uma bola azul que tá flutuando no universo? Que é a coisa mais paranormal? É tanta coisa, tanta coisa. Essa cortina do paranormal, do que é normal e não normal, ela tá caindo, né? Ela já tá não, caindo. não faz Ela mais tá- sentido. Não faz. E a gente vê que existe uma elevação da consciência da sociedade. A gente vê que a humanidade, ela tá mudando e ela tá em busca de coisas assim que você fala assim, poxa, isso tem uma certa diferença. Mas a gente volta naquele ponto, né? Por onde eu devo começar? Então, dentro do caminho espiritual, uma das coisas assim que eu tento levar todos os dias é aquilo de, quando eu acordo, eu falo assim, hoje eu vou ser a melhor versão de mim mesmo e eu espero não agredir, não machucar ninguém hoje. E quando eu vou dormir, eu falo, Deus, se hoje eu machuquei alguém, se eu agredi alguém, se eu fiz alguma coisa que machucou alguma pessoa, por favor, me perdoe. Prometo que amanhã vou ser uma pessoa melhor. Entende? Porque é a única coisa que eu tenho. É aquele desejo de falar assim, poxa, eu tenho que fazer algo nem que seja pelo outro, ou por mim, ou por alguém, mas tem. Se você me pergunta assim, Preto, qual é o seu maior medo? Meu maior medo é não ter um legado. É assim, passar de forma completamente branca nesse mundo. Sabe, não ter feito nada de positivo, não ter feito nada, não ter construído nada, eu não consigo. Eu tô constantemente assim nessa briga diária comigo de querer servir melhor ao meu guru, servir melhor as pessoas, poder fazer algo, poder manifestar algo, deixar um legado. Esse legado, imagino que ele seja dentro do coração das pessoas, não tão de um reconhecimento de fama. Com certeza. É dentro do coração. Quando a gente fala sobre fama, é aquela coisa assim de você... O que Deus ele pensa sobre mim? Se eu morrer agora e tiver esse encontro com ele, o que ele vai falar assim? Fala assim, pô, Preto, você foi bem lá. Você... Cumpriu a missão. Cumpriu a missão, entende? E eu acho que é isso, assim, é de você... ver a mudança. Não tem a coisa mais bonita que eu já vi assim, na minha vida, que eu já pude presenciar, é ver a transformação das pessoas. Entende? Sim. Por exemplo, a Dani mesmo, como ela chegou no ashram e como ela saiu no ashram. É lindo de ver. É lindo. Uau. É lindo. É uma experiência e fala assim, não, realmente é diferente. Entende? Sim. Realmente é diferente. E você fala assim, não, eu tô fazendo o meu melhor. Entende? E nesse caminho espiritual, né, eu sinto que é algo que muitas pessoas se questionam quando passam por esse despertar, né? Que tá acontecendo cada vez mais com as pessoas, com os nossos ouvintes. Tem sempre muita gente que tá chegando nova no canal, que estão passando por esse processo de despertar. E o que vocês acreditam, assim, né? Ali que você estuda os Vedas, que tá ali junto com o Guruji. O que vocês acreditam que pode auxiliar as pessoas a encontrarem a sua missão? Uma vez eu tava na França com o Guruji.
E aí eu perguntei assim pra ele, falei assim, o que é impossível pra Deus? Aí ele falou assim, pra Deus é impossível interferir no livre-arbítrio da alma. E ele explicou, ele falou assim, veja só, Deus ele não pode mudar a sua forma de pensar. Mas se você estiver disposto a mudar, ele vai fazer tudo na sua vida para que você tenha um caminho mais... Você consiga trilhar um caminho mais simples. Cortar o caminho. Então, o primeiro passo, eu diria, é você estar disposto. Eu estou disposto a conhecer, eu estou disposto a me entregar, eu estou disposto a amar. Eu estou disposto a me olhar no espelho e não olhar no espelho querendo achar críticas, que, meu dente tá mais amarelado, ou eu tô com a ruga aqui, ou tá assim, ou tá assado. Não, você vai se olhar no espelho e falar assim, obrigado Deus, obrigado Cristina, obrigado por me dar uma oportunidade de fazer e agir de uma forma melhor. Sim. Entende? E aí, eu sempre trago isso também, assim, eu agradeço e tô disposto e estou pronto também, estou pronto. Sim. Tô pronto para receber. Tô pronto para ser guiado. Tô pronto para trilhar o que tem que ser trilhado. É a rendição, né? Sim. É se render. Solta, né? E aí, quando você solta isso, você vê que, naturalmente, tudo já vai agindo. Vou dar um exemplo pra vocês. Se vocês, por exemplo, falam assim, vamos mudar o foco, vamos falar sobre, sei lá, pornografia. Vai encher. Por quê? Todo mundo tá interessado. Todo mundo tá interessado em querer saber sobre sexo, dinheiro, sobre... É sempre assim. Ninguém tá interessado em transcender. A maioria, né? Tá. Tá. O mundo... O número, né, de pessoas é muito. Então, a grande questão do caminho espiritual que eu vejo, e aquela questão da nossa vivência aqui nesse mundo, é, olha, tô desapegado do fruto da ação, vou oferecer meu melhor, vou fazer o meu melhor, para que as pessoas, quanto mais pessoas possam conhecer esse caminho espiritual, e estejam dispostas a realmente trazer uma mudança na vida delas, que aconteça. Entende? Sim, e é também aquele lugar de ser exemplo, né? Porque a gente só vai impactar mesmo o outro se a gente for esse próprio caminho, né? Que a gente fala tanto, que a gente tem essa devoção, mas a gente... É o que o Lucas falou, né? De ter esse brilho no olhar, de transbordar essa transformação, né? Quem somos nós para julgar o que é certo, o que é errado, o que um faz, a jornada de cada um. O que eu vejo hoje é isso aí, essa luz, esse brilho no olhar, essa verdade que transparece. E sair desse lugar também de julgamento, porque, gente, gasta muita energia. A comparação, o julgamento, esse negócio de ficar prestando atenção no que o outro tá fazendo pra ver se eu tô fazendo certo. Não, faz o teu, né? O Murilo fala isso. Faz o teu. Você curtiu o Fé no Flow? Como que foi? Foi bom, muito bom. O Murilo é um ser especial que tá fazendo um trabalho também, tá deixando a missão dele nesse planeta. E desejo muito sucesso e sei que o potencial dele é realmente incrível. É. Incrível. Nossa, só gratidão por todos esses mestres que passaram na nossa vida, que estão sempre auxiliando, sempre abrindo caminhos, sempre com essa luz também compartilhada, né? Somos gratos, né? Somos muito abençoados, na verdade, porque tanta coisa boa tá acontecendo, né? E muito mais tá por vir aí. Nossa. Tem muito mais vindo. Vocês são um casal que a gente vê que realmente tá transmitindo esse trabalho, esse papel na sociedade. Parabéns. Gratidão. Não desistam. O caminho é duro, mas o resultado ele também é muito gratificante. Sim. E em casal é muito especial também, né? Que você tem a sua esposa e trilhar um caminho de autoconhecimento. Não, assim, e é muito doido, porque, por exemplo, eu com a minha esposa, eu sou astrólogo védico, né? E ela tem um poder, assim, uma persuasão de atrair pessoas. Então ela é russa, ela não é brasileira. E ela tem, assim, um leque que é muito engraçado, né? Porque a pessoa vem pra ela, aí ela ensina o Atma Kriya Yoga, né? Ou às vezes a pessoa vem pra mim, e aí eu faço um mapa astrológico védico, encaminho pra ela pro Atma Kriya, aí fica esse ping-pong com a pessoa. Que legal. Né? E aí no final a gente recebe os resultados. A pessoa que virou devota, a pessoa que, sabe, parou de comer carne, a pessoa que virou vegetariana, a pessoa que... Porque, vamos ser bem sinceros, tá?
essa questão de religião, esses contextos religiosos que existem no mundo, ele é a parede. O alicerce mesmo é a espiritualidade. E espiritualidade é baseada em 4 coisas. Primeira, compaixão. Você vê todas as entidades vivas de uma forma equânime. Por exemplo, quando eu entrei aqui, eu vi os gatinhos. Pedi permissão para eles para entrar na casa. Por quê? Porque eu sei que eles também são moradores aqui. Eu não posso querer, tô entrando. Então, se eu consigo reconhecer essa questão nos gatos, por que eu não posso reconhecer isso na vaca, no porco? Por isso que um dos primeiros caminhos da espiritualidade, a gente sempre fala, seja vegetariano ou vegano, mas evite comer o animal. Evite por causa de todo esse processo. Não agrida outras entidades vivas. Não agrida sua mente. Não se intoxique. Não minta para si mesmo. Criar ilusões. Evite jogos de azar. Né? E nunca agrida o seu companheiro. Né? Não o sexo ilícito. Não você... Então, se você consegue seguir esses 4 princípios, você já está no caminho espiritual. Que legal. Muito Tamo bom. bem, eu acho que a gente tá bem no caminho. Estamos Tá bem? Muito bom. Ainda tem essa questão aí de não agredir a própria mente, porque os pensamentos... Tá processo de limpeza. Não, mas aqui, né? esse pelo menos, ele É o mais desafiador. É o né? mais tem que treinar a vida desafiador. inteira. É uma coisa que eu sempre falo, né? Que eu com a minha mente, por exemplo, é eu com uma varinha, né? Porque minha mente, ela não quer. Minha mente, ela não quer estar sentada aqui falando sobre espiritualidade. Minha mente, ela não quer. Minha mente, o que a mente quer? A mente, ela quer outra coisa. Né? Ela sempre vai querer algo que tá além, né? No Vipassana, eu tava lá, eu até contei no outro episódio, eu tava lá, tinha que meditar, tinha que fazer as coisas, e eu tava pensando no que tava fora. Eu falei, não, mas eu tô aqui, que eu tenho que estar aqui, né? Inteira. Nossa. Não, e a gente nunca... É difícil. É treino. É bom treino, demais. é E treino. o pessoal que tiver afim já de fazer um mapa astrológico védico com você, como que te encontra? Pode me encontrar no Instagram mesmo, Prito Braguin, né? Tem meu site também, pritobraguin.com, que tem todas as informações lá em vários idiomas diferentes. E lá vai ser direcionado, alguns dos meus assistentes vão estar pegando sua mensagem. Às vezes demora um pouco por causa da devida demanda, porque eu não atendo apenas brasileiros, mas são pessoas do mundo todo, né? Se eu mostrar meu celular pra vocês, cada nome tem uma bandeirinha pra mim saber da onde que é aquela pessoa, Perfeito. sabe? Entende? Então, tá ali a bandeira Rússia, Estados Unidos, Togo, Nigéria, Uau. Portugal, Espanha. Então, é muitas pessoas diariamente. Que demais. Mas tá aberto pra todo mundo. Mas eu acho que o principal de tudo é... Independente, faça o seu melhor, seja o seu melhor. Oferte o seu melhor. Eu acho que é isso que a gente pode oferecer para esse mundo, né? Que é um mundo que tá tão cheio de guerras, de conflitos, de brigas, de desavenças. Tantas pessoas, assim, que não mereciam, estão pagando um karma, estão pagando um preço que não tinha necessidade. O que tá acontecendo no mundo hoje, nesse momento agora que a gente tá aqui conversando, tá acontecendo mais de 13 guerras no mundo todo. 13. A gente tá focado em 2, né, atualmente, que é Irã, Israel e Rússia com Ucrânia. Mas tá tendo 13, exatamente nesse momento. E são guerras externas, sem contar as guerras internas. Então, como Mahatma Gandhi, ele falava, um livro ele pode não mudar uma sociedade, mas um livro ele consegue mudar uma pessoa. E se cada pessoa estudar aquele livro, ele pode mudar a sociedade, né? Então é uma troca, né? Sim. Então por isso que o caminho espiritual ele é um caminho que é isso, é de você enxergar, começar a ter os olhos abertos para a realidade. Sim. E ter essa consciência de que esse mundo material ele é temporário, esse mundo material ele é desafiador, esse mundo material ele não é um local para a gente ficar perdendo tempo. Eu acho que a gente não tem mais essa necessidade de estar perdendo tempo. Sabe? Levante-se e lute. Krishna no Bhagavad Gita, ele fala pra Arjuna, levante-se e lute. Entende? Não fique apegado a coisas pequenas. Levante-se e lute, mas não é lutar de só lutar, mas o lutar é de você agir. Vocês são ótimos exemplos disso. Vocês estão agindo. Mediante todas as possibilidades que vocês têm, vocês estão agindo.
Amanhã pode ser tudo diferente, mas o legado ele tá deixado. Ele tá aqui, tá lá no YouTube, no Tribzen, né? Pode vir, Cada pessoa compartilhar. que passou aí, que legal, hein? E eu gostei muito disso que você trouxe agora sobre essa questão das guerras, né? Também de observar como que a gente tá alimentando isso no mundo, né? Assim, esse orar e vigiar realmente tem que estar ali praticando diariamente e acabando com essas guerras que estão acontecendo dentro da gente pra gente parar de manifestar isso no externo, né? Com certeza. Perfeito. Com certeza. E isso só vai ser possível se a gente tiver esse clique. Então é muito importante também a gente começar a trabalhar com esse clique. Trabalhar com esse clique de falar assim, olha, eu tenho um desejo de fazer algo completamente diferente. E é isso, é você ter os olhos abertos para a realidade. Né? Então convido vocês, convido quem quiser, venha conhecer o nosso espaço em São Paulo, leia um Bhagavad Gita, conheça um pouco mais sobre o caminho espiritual e lembre-se que 25 e 26 de janeiro vamos estar com um evento com Paramahansa Vishwananda aqui no Brasil. Então siga os canais da Bhakti Marga, ou também através do meu Instagram, vai ter as informações. E qualquer dúvida, se conecte que tem muito a ganhar. Né? Eu tenho muitos relatos, assim. Se eu começar a compartilhar os relatos que eu tenho com ele, pode colocar mais 3 horas de podcast. Então... Sim. Mas uma coisa que eu sempre falo também, né? Muitas vezes é legal a gente ver, escutar as histórias, mas o legal mesmo é você poder presenciar e vivenciar aquilo, né? Porque senão fica só um disse-me-disse. Olha o que aconteceu com aquela pessoa, olha o que aconteceu com aquela pessoa, mas e o que vai acontecer comigo? Entende? Então, o legal mesmo, Tchan, é você desenvolver esse interesse de saber qual que é a experiência que vai se manifestar comigo. É verdade, porque cada um é um canal, né? Mas olha, eu fiquei curiosa agora. Me conta só uma coisa, assim, que foi a coisa mais louca que aconteceu nesse caminho seguindo o Guruji. Uma comigo ou com alguém que eu conheço? Pode ser com alguém. O que você Qualquer um. achar mais interessante aí? Deixa eu pensar aqui. Tá, essa aqui então. Eu tenho um amigo meu canadense, né? Que ele era, assim, vamos dizer assim, braço direito de Guruji. Desde que Guruji começou o caminho espiritual dele até 2008. E em 2008 ele se revoltou, né? E saiu da Bhakti Marga, saiu do caminho espiritual, abandonou o Guruji. E ele passou 10 anos sem vivenciar Guruji, sem ver Guruji, sem falar com Guruji. Ele não queria saber de mais nada. Ele chegou a um ponto, assim, na vida dele, que ele pegou tudo que ele tinha, que Guruji tinha dado pra ele, colocou no armário, trancou esse armário e falou assim, isso aqui é uma página fechada na minha vida. E aí passou 10 anos que ele tinha saído e tudo na vida dele começou a dar errado. Tudo começou a dar errado. O casamento dele começou a acontecer, assim, aquela coisa de separação. Os filhos dele, o trabalho, tudo começou a dar errado na vida dele. E ele se viu, assim, nos momentos da vida dele, que ele estava sentado num canto da casa e, assim, completamente depressivo. E aí teve um dia que ele estava andando em Toronto e tinha um mendigo. E aí esse mendigo chegou nele e falou assim pra ele, falou assim, me dá $1. Aí ele falou assim pro mendigo, tá, eu dou $1 pra você. Aí ele foi dar $1 pra esse mendigo e o mendigo falou, não, eu não quero esse $1. Eu quero só que você abra seus olhos e entenda que você não pode se afastar daquilo que é o seu dharma, aquilo que é o seu dever prescrito. Nossa. E ele falou assim, mas espera aí, o que você tá querendo dizer com isso? Aí ele falou assim, olha tudo que vem acontecendo na sua vida nos últimos 10 anos e veja quem que é a causa de todos os problemas que você mesmo tá passando. E aí ele ouviu aquilo e ficou chocado. Ficou completamente chocado. E aí, isso aconteceu mais ou menos no mês de setembro. Em outubro, ele foi pra Índia, atrás de Guruji. E aí ele foi pra cidade que Guruji estava, em Vrindavana, que foi até mesmo no mesmo mês que eu conheci Guruji pela primeira vez. Ele até tem uma história em conexão com essa dele. Aí, imagina só, uma pessoa que teve com Guruji como braço direito, abandona Guruji por 10 anos e volta depois de 10 anos para se encontrar com Guruji.
Então, antes de chegar nessa parte do encontro, eu vou contar o que aconteceu comigo naquele dia. Tô jantando com o Guruji, primeira vez que eu tava com ele. Chega um Swami, né? Um Swami brasileiro também, que é um dos braços direitos de Guruji, e fala assim: o Sairam tá lá fora e tá querendo falar com você, Guruji. O que ele quer? Ele quer conversar com você. Tá, vou lá. Aí o Guruji levanta, sai, conversa com ele. Fica lá 1 hora conversando com ele, volta, dando risada. Ele quer voltar. Tá, essa aqui é a minha parte da história. Esquece essa parte da história. A parte da história do que aconteceu com o Sairam naquele momento. Ele tá lá, né? E ele tava assim, muito revoltado com ele. E ele é uma pessoa que tinha muitas posses, é uma pessoa muito rica. E ele tava disposto a fazer um cheque em branco e falar pra Guruji assim: eu quero só que você pegue esse cheque em branco, coloque o valor que você quiser e escreva no cheque: eu sou uma pessoa falsa. Então o que ele queria era exatamente isso. Aí ele pega, vai conversar com o Guruji. O Guruji chama ele pra conversar. E isso que ele tava planejando na mente dele. De chegar em Guruji e falar assim: olha, aqui esse cheque, pega esse cheque pra você. E o que você quer, mas eu quero que você assuma que você... Desmascarar. Assim, com raiva, né? Quando ele chega em Guruji, a mente dele mudou completamente. O Guruji olha pra ele e fala: tá, o que você quer? Imagina, depois de 10 anos, você reencontrar uma pessoa e tem toda aquela... Aí ele: tudo que eu quero é aprender a amar novamente. Nossa. Aí o Guruji olha pra ele e fala assim: você lembra o mendigo que você encontrou em Toronto? Aí ele fala: lembro. Era eu. Nossa, gente, que sensacional. Era eu mesmo, era eu. Que Entende? forte. E quando aconteceu isso, uns meses antes, Guruji tava na casa dele, assim, e aí uma pessoa que tava com ele me contou isso. Que Guruji, ele pegou, ele parou assim, olhou pro que... Guruji, ele tem uma deidade de Giridhari, que é Krishna, que tem mais de 500 anos, que pertenceu a uma princesa muito famosa, conhecida como Mirabai. E ele tem essa deidade, que é a deidade pessoal dele, né? E ele olhou assim pra deidade e falou assim: eu quero o Sairam de volta aqui agora. Ele pediu pra deidade, nossa. E aí aconteceu tudo isso. Então, essa foi assim, é uma das minhas experiências prediletas, que vocês conseguem até assistir essa experiência no canal da Bhakti Marga. Então se vocês vão no YouTube, tem um canal de Bhakti Marga. Tem lá experiências de vários devotos contando as experiências dele com o Guruji. Então cada um vai contar uma história diferente. E tem uma dessas histórias que é I left my friend for 10 years, que é abandonei meu amigo por 10 anos. Podem ver essa experiência, que ele conta com mais detalhes, ele vai lembrar melhor, mas essa é uma que realmente me marcou. É muito importante ter esses relatos, né? Porque também deve ter muita gente que tem essa vontade de desmascarar, tem essa coisa, assim, né? E é uma coisa revolta, assim, né? Exatamente, é uma coisa que eu falo assim: que loucura é essa? Qual é essa necessidade de querer desmascarar? Apenas, às vezes, assim, seja humilde, aceite e, sei lá, experiencie, dê uma oportunidade. Isso. Por exemplo, só tomando um pouquinho mais de tempo, posso ter mais 5 minutos? Sim. Tá. Teve por exemplo, aconteceu uma comigo, né? Em 2015, eu morava em Florianópolis e eu tava com uma moça e tal, e a gente tava se relacionando. E aí, eu tava numa época, assim, que eu tava numas provas na faculdade. E eu passava o dia inteiro, assim, estudando. E ela tinha ido viajar, né? E aí ela foi viajar. Ela foi pra casa da mãe, acho que passar o aniversário com a mãe, alguma coisa assim, eu não lembro bem. E eu lembro que naquele dia, eu sou amigo de um lutador do UFC, que é o Fabrício Verdun. Que ele ia lutar pelo título do campeão, né? Peso pesado, naquela noite. Então eu peguei meu celular, coloquei meu celular pra despertar. Coloquei meu celular pra despertar assim, em torno de 1h15 da manhã, que é o horário que passa a luta. E fui dormir. Tô lá dormindo. E assim, tava passando por um momento muito difícil na minha vida. Assim, até mesmo do meu relacionamento com ela. Até mesmo também da minha vida profissional. Tava assim, muito perdido, assim, do que rumo que eu ia tomar na minha vida. E aí, eu tenho um sonho.
E eu tô dormindo e tenho um sonho. E no meu sonho vem esse homem, né? Com cabelo solto, assim, muito bonito. A túnica, uma roupa verde, um verde, aquele verde limão, bem clarinho, assim, bem bonito. Ele olha pra mim e fala assim: olha, você vai passar agora por uns testes que realmente são muito difíceis. Você vai no fundo do poço. Mas fica tranquilo que eu tô com você, eu tô cuidando de você e vai dar tudo certo. Mas você tem que... É tipo assim, você tem que passar por isso. Não tem como evitar. E eu acordo, abro o olho e falo assim, quem que é esse homem? Quem que é essa pessoa? Mas a imagem muito viva na minha mente, assim, muito viva mesmo. Aí eu pego o meu celular, né? E naquela época, hoje em dia a gente faz isso no Instagram, mas naquela época era mais no Facebook. Eu pego o meu Facebook e começo rolar, né? Ficar rolando ali, esperando, né? Aí já fui pra sala, assim, esperando a luta começar. E eu tô ali. Aí do nada eu passo uma publicação de um cantor americano desse mundo de Bhakti Yoga. E esse cantor, ele tava falando assim, ontem, aqui na Alemanha, tivemos um evento em Shri Pittanilaya, no ashram de Paramahansa Vishwananda, e a gente estava cantando no palco, e no final do Kirtana, no final da nossa apresentação, Guruji, ele pulou no palco e começou a dançar com a gente, e ele colocou, escreveu. E quando eu olhei as fotos, quem tava na foto? Guruji dançando. Com aquela mesma roupa, a túnica verde, Nossa. limão, que ele tinha aparecido no meu sonho 15 minutos atrás. A confirmação. Muito louco. E aquele dia era exatamente o dia do aniversário dele. Então, assim, é muita informação, é muita coisa acontecendo no mesmo dia, no mesmo momento. E você fala assim, como pode tudo isso acontecer? É só depois que a gente experiencia, a gente falou sobre isso com a Dani. A gente tem aquele momento que a gente tá ali como espectador, a gente tá vendo que tá acontecendo isso na vida das pessoas. E a gente fala, olha que interessante, que legal. Até o momento que você começa a experienciar e você não tem mais dúvidas, né? Não tem. Que nem assim, ó. Eu tenho outras experiências também. Vou contar mais uma, assim, a última, só pra não tomar muito tempo também. Mas tem um dia que eu tô lá nas Ilhas Maurícias. Né? Ilhas Maurícias é uma ilha que fica no Oceano Índico, entre Madagascar e Índia. Então você tá, tipo, no meio do Oceano Índico. A Índia tá aqui, então tá 7 horas de voo da Índia. E vamos dizer assim, umas 5, 6 horas de voo da África do Sul. Né? Então é um lugar bem... Paradisíaco. Bem paradisíaco. E eu tô lá com o Guruji, e foi na época da pandemia. Então o que aconteceu? Essa ilha, ela não teve pandemia, porque eles fecharam o aeroporto. Então pra você poder entrar lá, você tinha que ficar assim, tipo, 15 dias de quarentena. Você fazia vários testes de Covid, de PCR. Aí quando passava os testes, você podia sair. E aí a cidade, o país todo das Ilhas Maurícias não estava infectado. Ninguém teve Covid lá. Teve depois, mas até esse momento chegaram tipo 7 casos. Quando eu cheguei na ilha, tinha 7 casos. Aí depois aconteceu umas coisas, mas isso aí é diferente. E aí, no dia de Ano Novo, Guruji, ele tá cantando lá, tá cantando, e eu toco esse instrumento que chama mridanga, né? Que ele é tipo um tambor. E eu tô tocando lá pra ele. E ele tá cantando assim, tá cantando, e tá todo feliz cantando e dançando. Aí tem uma hora que eu levanto e começo a dançar com ele no Kirtan, né? Então a gente começa a dançar junto e tocando e cantando e feliz da vida. Quando acaba, tem queima de fogos, tem tudo aquilo. O Guruji, ele desce pra sala do templo e ele fica sentado na sala do templo, no assento dele, fazendo meditação. E aí, naquela época era minha namorada, que hoje é minha esposa, passa por ele e fala, cadê o Preto? Fala, não tá aqui. Aí ela me manda mensagem. O Guruji tá perguntando de você. E eu já tava na cama, já pronto pra ir dormir. Isso era uma, tipo, 2h15, 3 horas da manhã. Aí eu levanto da cama, assim, todo tonto, assim, vou pra sala do templo, conto com o Guruji olha pra mim e fala, vamos tomar um chá? Eu falei, vamos tomar um chá. Aí a gente entra na casa do pai dele, senta lá e Guruji mesmo vai na cozinha e começa a preparar o chá pra gente. Imagina que doce, Nossa, né? Ele especial. ali fazendo chá e tal, e contando história, contando piada e tal, todo mundo rindo. Aí a gente senta, começa a tomar o chá, tamo ali tomando chá. Ele olha pra mim, ele fala assim, vamos ali no meu quarto.
e chama eu e mais 2 devotos. Vamos ali no meu quarto comigo. A gente entra no quarto, fecha a porta, fala, vamos meditar aqui agora. Imagina, a gente senta, os 3 ali, e começa a meditar. Do nada, o quarto começa, assim, parece que tá 45, 50 graus. Começa a ficar muito, muito, muito quente. Muito quente. O Guruji, ele abre os olhos, olha pra mim assim, me peça qualquer coisa. Aí eu não sei, o que eu posso te pedir? Aí ele, me peça qualquer coisa agora. Tô pronto pra te realizar o desejo que você quiser. Então eu tava num ponto ali com ele que eu acho que se eu tivesse falado pra ele assim, eu quero ser bilionário, eu acho que eu teria me virado bilionário. E aí, né, eu acho que por ter tantos anos estudado as escrituras védicas, eu acho que eu consegui fazer uma pergunta inteligente naquele momento. E aí eu falo assim pra ele, falo assim, Guruji, tudo que eu quero é que a gente esteja constantemente dançando e cantando em Kirtana, que é constantemente, meu único pedido é esse. Aí ele para assim, dá risada, eu acho que, não sei se quebrou a vibração, o acesso, ele dá risada, ele fala assim, tá, me dá sua mão. Eu pego minha mão e coloco no peito dele. Eu coloquei no peito dele, ele tava com uma camisa assim, né? Eu coloco a mão aqui no peito dele e não tinha nada. Eu começo a sentir o coração dele batendo. Puf, 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 e batendo forte, assim. E o coração dele, e eu com a mão aqui no coração dele, e eu sentia batendo forte, assim. E ele suando, assim, suando muito, 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 muito. E o coração, assim, sabe, uma coisa, assim, esquisita, não dá pra explicar. E o quarto quente, 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 quente. E ele pega. E assim, aí eu meto minha mão aqui por baixo, né? Aí ele mesmo pega a mão dele, assim, coloca assim a mão dele sobre a minha e pega. E nisso ele já entrega pra mim um negócio assim, tipo essa caneta, entrega pra mim e já senta no chão mesmo, assim, meio que cai no chão, assim. Por conta da energia. Água. E nisso eu começo a olhar. Ele tinha acabado de materializar pra mim uma deidade de Krishna que eu tenho, que é desse tamanho. Nossa. E essa deidade de Krishna, ela é Krishna dançando na cabeça de Kalia, que é a serpente. Nossa, arrepio. Gente, de dentro do coração dele. Direto do coração. Me empresta meu celular, por gente, que eu posso talvez mostrar uma foto. Sim. Então, ele nesse momento, ele materializou essa deidade pra mim. Deixa eu ver se eu acho fácil. Ele materializou essa deidade pra mim. E assim, não tem como falar que mas isso aqui tá tampada. Não tem como falar assim que foi, por exemplo, que ele criou ou que... Não, assim, a conjuntura toda foi tudo muito perfeita, assim, porque eu falei pra ele, tudo que eu quero é estar dançando constantemente com você em Kirtana, e ele materializa pra mim essa forma de Krishna, que é uma forma de Deus dançando na cabeça de uma serpente. Gente. Né? Então, como que a gente pode explicar algo desse nível, desse tipo, né? É, com todos os detalhes, né? Sim, eu quero achar a foto do dia que ela foi materializada aqui. Foi exatamente nesse momento, então... Pode virar pra caixa. Eu ponho na tela, depois a gente põe uma... Olha, nossa, maravilhoso. Tá vendo só? Tá vendo? E que quando eu peguei, tava quente. Sabe quando você pega, assim, um chá e coloca num copo de ferro? Sim. Um copo de metal? Tava muito quente. E é de ouro? Não, ela é feita de Panchaloha. Panchaloha significa 5 metais. Então é ouro, prata, bronze, cobre e esqueci mais um. Mas tem mais um. Esqueci o nome. Mas ela é essa conjunção desses. E assim, esses metais. Já vi coisas assim muito, muito doidas assim com essa mesma deidade. Por exemplo, uma vez saindo... Não tem lugar nenhum igual. Não. Só no coração dele, né? Só no coração do homem. Verdade. Uma vez eu tava na Turquia, e aí eu fui pra casa de uma amiga minha na Turquia. Chego na casa dela, aí ela... Abri assim minha bolsa, mostrei a deidade. Eu devia ter trazido, esqueci, devia ter trazido, né?
Aí eu peguei e coloquei assim a deidade na mão dela. Aí eu falei pra ela, falei assim, peça qualquer coisa pra ele. Vamos fazer um teste aqui, se funciona. Peça qualquer coisa. Aí ela fechou o olho assim. Aí, tá. Aí ela abriu, eu falei, tá, o que você pediu? Ela falou, eu pedi por sabedoria. Aí, pô, pedir sabedoria não tem graça. Sabedoria, você pega um livro, lê o livro, você vai ter sabedoria. Não, pede uma coisa mais tchan. Pede dinheiro pra ele. Vamos ver se ele dá dinheiro. Ela, não vou pedir por dinheiro, porque não tem... Não, pede dinheiro. Vamos fazer um teste se funciona. Pede dinheiro. Aí ela pegou, fechou os olhos, fez uma meditação. Aí quando ela abre os olhos novamente, falou, pediu dinheiro? Não pedi dinheiro necessariamente, mas eu pedi pra ele me ajudar a, como se diz, a resolver umas crises financeiras que eu tô passando. Uma dificuldade financeira que eu tô passando. Tá bom, a gente tá lá, vamos comer, estamos jantando, o celular dela começa a pitar. Pipi, pipi, pipi. Aí ela vai lá, olha no celular, e ela fica assim pro celular, um tempo parada. Aí eu, que foi? O nome dela é Xaxixêcara, né? Falei, que foi, Xaxixêcara? Aí ela, eu acho que ele ia atender meu pedido. Com 10 minutos depois, assim, né? Por quê? O que aconteceu? Ela falou assim, porque assim, o que acontecia? Naquela época, esse casal, eles só tinham uma fonte de renda. Eles tinham uma casa, que era da avó deles, em Antalya, na Turquia, onde eles faziam o Airbnb. Então, o que acontecia? As pessoas, elas iam para essa casa, ficavam 3 dias, 4 dias, 5 dias, e isso dava uma receita para eles ali de $1.000, $1.500, e era o dinheiro que eles tinham para viver um mês, para passar um mês em Istambul. Essa era a realidade financeira deles. Nossa. Ela falou assim, Prito, você não vai acreditar, mas alguém acabou de alugar o meu apartamento, a nossa casa em Antalya por 3 meses. E o dinheiro já caiu na conta. Nossa. E é exatamente o valor que eu preciso para poder quitar todas as dívidas e ainda passar 3 meses assim, sem me preocupar financeiramente. Uau, eu acredito. Eu acredito mesmo. Então, assim, às vezes pode parecer uma coisa tão simples, mas tem um significado. Tem um significado, né? É tem verdade. um significado. Que lindo. Nossa, muito especial. Muito eu especial. quero muito estar na presença dele também. E dá pra sentir, assim, esse carinho que você tem, né? Toda essa transformação também que você viveu nesse caminho. Muito especial. Só tem gratidão e agradecimento. Claro que eu agradeço o meu passado, eu agradeço o meu presente, eu agradeço o meu futuro, eu agradeço tudo, porque eu acho que tudo isso que passamos e vamos passar, né? é exatamente pra, né? Às vezes, assim, como eu tava contando no começo, né, que conversando em off, tem momentos na minha vida que eu tô, sei lá, numa favela. Tem outros momentos na minha vida que eu tô rodeado das pessoas mais bilionárias que esse mundo pode existir. Mas a essência não perde. Aquela essência não se perde. Sim. E é isso, assim, que eu tenho muito essa gratidão, assim, de estar constantemente lembrando, assim, todos o caminho, né? O grande interessante, que uma coisa, assim, que eu levo pra minha vida, assim, eu nunca penso na meta. Eu quero apreciar o caminho, sabe? O caminho que eu tô seguindo, caminho espiritual, as experiências que acontecem, não tem como explicar. Não tem como explicar, não tem. Assim, Maravilhoso. é incrível. Muito bom. Que legal. Gratidão, Prito, pela sua Gratidão. visita Gratidão. com a gente. Eu que Nossa. agradeço. Depois a gente vai deixar aí os links, o @, tudo certinho também para o pessoal acompanhar. E dia 25 e 26, né? De janeiro estaremos lá. E olha, eu cobro, hein? Eu cobro. Ah, pode Eu cobro. Eu Vamos já vou colocar na agenda hoje. Vamos colocar na agenda. E vamos ver se em novembro ou dezembro a gente consegue trazer o Uri Sharadakananda aqui. Sim, se ele estiver por aqui. Que ele é um discípulo de Guruji que tá, acho que 14 ou 15 anos com Guruji. Muito Diariamente, ele mora na casa de Guruji.
E ele tem muitas experiências incríveis para compartilhar que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vamos sim, Tá com bom? certeza. Gratidão, querido. Compartilhem esse episódio com mais pessoas, levem esse podcast adiante. Mensagens lindas. E a gente se vê no próximo. Gratidão, Gratidão. Brito. Tchau, tchau. Gurudev. Tchau, pessoal. Muito bom.